Esse bebezinho que eu vou fazer, eu vou colocar dentro dessa bola que vai em uma boneca grávida. Então eu já medi tudo. O total da massa vai dar cerca de 15 gramas. Ali tem 14,8. É uma massa pêssego, misturei um pouquinho com marrom para ficar uma pele parda. É um moreno bem clarinho, então eu coloquei um pouquinho de marrom na massa pêssego. Eu vou pesar primeiro as perninhas. Eu fiz uma bolinha para cada perninha de cerca de 1,5 gramas. Para os bracinhos, 2 bolinhas de 0,7 gramas, uma para cada braço. Para o tronquinho, eu peguei 5 gramas. E para a cabeça, cerca de 5,2 gramas. E vou deixar um pouquinho de massa a mais para fazer enxertos. Eu estou mostrando esse pouquinho aí, mas não é só isso, tá? Você pode deixar bem uma quantidade maior, pode ser até o dobro, para a gente ir fazendo enxertos e ter uma quantidade a mais. Eu vou sovar bem a massa para tirar toda a rachadura. E eu vou começar fazendo o tronquinho. Então eu vou fazer uma coxinha bem gordinha. A parte de cima vai ser o pescocinho e a de baixo vai ser o tronquinho, o bumbum. Eu tô marcando agora com a esteca para fazer o bumbum. E aí eu vou dando uma alisadinha e arredondando bem esse bumbumzinho. Mas a gente vai modelar depois para ele ficar com formato de bumbum de recém-nascido, que não é um bumbum assim tão redondinho, ele é um bumbum mais apertadinho. E eu vou modelando o pescocinho, dando uma puxadinha e marcando para afinar um pouco o pescoço. E vou também fazendo ali o ombrinho bem delicadinho. Agora eu vou marcar o umbigo no meio da barriga ali, um pouquinho mais abaixo do meio. E no meio, se você quiser marcar o órgão genital, se for menina, você marca com a estequinha desse jeito. Se for menino, você pode fazer o pipi dele. Aqui eu vou fazer com 2 bolinhas, mas depois eu fui olhar a imagem e o certo é fazer com uma bolinha só, né? O saquinho do bebê é só uma bolinha e não 2 como eu fiz. Mas ficou bom de qualquer jeito, tá? Então eu tô fazendo o menininho e eu tô fazendo ali 2 bolinhas e o pipi dele. Mas o certo é uma bolinha só. Pode ser menor do que isso, eu fiz muito grande. Eu exagerei um pouco. Eu nem tô colocando cola, eu só fixei ali mesmo sem cola nem nada, porque a massa tá bem fresquinha. Agora eu vou dar uma apertadinha ali no bumbum, ó, pra ficar mais realista, pra ficar um bumbum mesmo de bebê. Que ele é de bebê recém-nascido, ele é bem apertadinho assim, né? Não é aquele bumbum gordinho. E eu vou fazer aquela marquinha que a gente tem atrás. Todo bebezinho tem esses furinhos. Pelo menos eu acho. E agora eu vou dar uma arredondada na barriguinha. Desse jeito aí que eu tô fazendo, ó, eu vou puxando um pouquinho a massa para baixo e vou alisando ao mesmo tempo para deixar ele em formato de um feijãozinho. A barriguinha fica bem gordinha e as costas ficam um pouquinho dobradas, porque ele vai estar dentro da barriga, então ele vai estar dobradinho, né? Em posição fetal, que a gente chama. Agora eu vou fazer as perninhas, eu tô pegando as bolinhas maiores. Eu já deixei tudo pesadinho e tudo certinho, porque aí a gente só vai montando. Eu vou sempre sovar antes de fazer, e agora eu tô fazendo um tronquinho com um lado um pouquinho mais fino e o outro lado um pouquinho mais grosso, mas é pouca coisa. E eu vou afinar para fazer o tornozelo. Dei uma dobradinha agora, fica um formatinho de L. E no meio da perna eu vou marcando para fazer a dobra da perna e aproveito para fazer o joelhinho já. Agora eu vou marcar a sola do pé. Aí você vê, pro lado direito, você marca um pouquinho mais o lado de dentro pro lado direito. E se for o lado esquerdo, você faz o contrário. E eu dou uma apertadinha ali na pontinha do dedo, onde vai ser o dedinho. Marco com a esteca. Ele é tão pequenininho que não precisa marcar unha. Então eu vou marcando as dobrinhas ali no pezinho, na dobra do joelho,
no joelhinho, que fica bem bonitinho, no cantinho da coxa e ali no tornozelo. Ele vai ficar com as dobrinhas bem bonitinhas e eu dou uma dobradinha a mais na perna. E eu posso também marcar aqueles furinhos que os bebezinhos têm em cima dos dedinhos. Eu vou dar uma pressionadinha ali para depois, colocar no corpinho, na lateral do corpinho. Nem precisa passar cola, a gente já vai alisar essa massa aí para ficar integrada no corpinho. Eu passo um pouco de água e vou com o pincel modelador alisando, integrando a massa da perninha na massa do corpinho, no bumbumzinho ali. E vou alisando até ficar perfeitinho, sem nenhuma marca de emenda. Então você vai olhando o formatinho do bebê. É legal você ter uma foto, né, do bebê, de um bebê recém-nascido, para você ver o corpinho, mais ou menos. E agora eu tô marcando novamente as dobrinhas do pé. E aí você vai ajeitando a posição que você quer. Agora, vamos fazer a dobrinha do pescoço e a dobrinha da barriga. Agora eu vou fazer a outra perninha, usando o mesmo processo da primeira. Eu acelerei o vídeo para não ficar muito longo, mas é o mesmo processo, só lembrando que é o lado contrário, para não ficar dos lados direitos ou dos lados esquerdos, né? Não esqueça de fazer todas as dobrinhas, e aí você posiciona a perninha da maneira que você achar melhor. O legal é você colocar uma em cima da outra, porque geralmente essa é a posição que o bebê fica, né? Com a perninha uma em cima da outra. E eu tô vendo se vai caber ali dentro da bolinha que eu vou usar. Agora eu vou fazer os braços. Se você for fazer um bebê para outra ocasião, que não seja para pôr dentro de uma bolinha, assim você vai colocando na posição que você preferir. O bracinho é a mesma coisa que a perninha, só é um pouquinho menor, e eu fiz o rolinho também, mais gordinho de um lado e mais fininho de outro. Só não vou dobrar o pezinho, né, como eu fiz o pezinho. Eu dei uma leve achatada na mão, e aí eu vou separar o polegar e vou fazer os dedinhos. Não precisa separar os dedinhos todos, só dá uma marcadinha e faz aqueles furinhos. O único dedo que precisa separar é o polegar. E ali dentro da mãozinha eu vou marcar. E vou também marcar as dobrinhas, né? As dobrinhas da dobra do braço, a dobrinha do cotovelo. As dobrinhas ali em cima no bracinho, que fica bem fofinho. E vou deixar a mãozinha fechadinha, porque a mãozinha de bebezinho geralmente é fechadinha assim. E eu vou ver se ficou legal. No corpinho do neném, ficou. Agora eu vou fazer a outra mão, seguindo o mesmo processo da primeira, e eu vou medindo para ver se tá ficando proporcional, né? Os bracinhos ali, a mãozinha, tudo. E eu uso o mesmo processo que a primeira mão, e eu vou colocar agora ali no corpinho do bebê, também alisando como eu fiz com as perninhas. Eu dou uma leve pressionada no bracinho em cima, antes de colocar no corpo, para ele não ficar com o ombro muito largo, né? Que não é característico de bebê. Agora eu vou pegar aquela outra massinha maior que a gente tinha separado para fazer a cabeça. E eu vou fazer uma bolinha um pouquinho compridinha, como se fosse um ovo. E a parte de baixo, a parte mais fina, vai ser a parte da boca e do queixo, e a parte mais gordinha é a parte de cima, que é a cabeça. Eu marquei com esse rolinho, pode ser com um cabo de pincel também. Marquei o meio e vou alisando, e marquei o meio para fazer a bochecha com o próprio dedo agora, tá? Eu vou arredondando as bochechinhas e a testinha também. Deixa bem arredondada.
essa região que eu tô mostrando vai ser os olhinhos. Então eu peguei um cabo da agulha de crochê para fazer essa marquinha, que vai ser as marquinhas dos olhinhos, e eu vou dando uma alisadinha. Marca as laterais e deixa o meio sem marcar, porque o meinho vai ser o narizinho dele. Se você não tiver um cabo de agulha, você pode usar o cabo de pincel. Mas o cabo da agulha é legal porque ela tem aquela base reta. Agora eu vou marcar as pálpebras com a própria esteca de faquinha. Só tem cuidado para ficar certinho os olhos, porque o meu ficou um pouquinho mais em cima que o outro. E depois eu tive que arrumar. Agora eu tô marcando com a agulha de crochê também, para fazer o contorno do olhinho, aquela olheirazinha que tem embaixo, que a gente chama de olheira, né? Mas é uma marquinha ali para ficar um pouquinho mais realista. E eu tô fazendo também a marcação da pálpebra em cima. Vai olhando sempre a fotinho de um bebê recém-nascido que você vai ver essas marquinhas que tem do olhinho dele fechado, que é a dobrinha da pálpebra. É bem sutil, bem delicadinho mesmo, porque é um bebezinho. E talvez na imagem não dê para ver direito, mas você vai vendo o movimento que eu tô fazendo e você vai fazendo aí o teste na sua massinha. É legal essa massa não estar muito mole, né? Ela tá um pouquinho mais firme para você conseguir segurar sem amassar. Agora eu vou marcar a boca com a esteca de faquinha. Então é bem no meio entre as duas bochechinhas. Cuidado para não fazer uma boca muito grande, ela tem que ficar do início de um olhinho ao outro. Ali, né, no meinho. E eu marquei também, fiz esses furinhos no cantinho da boquinha para simular um sorriso. E agora eu tô levantando um pouquinho da massa para fazer a boquinha. E ali em cima é aquele furinho que a gente chama de arco do cupido, né? Então eu tô usando sempre agulha de crochê para fazer. Esse bebê é legal usar sempre agulha de crochê. O cabinho da agulha de crochê. Se você não tiver, e se tiver difícil com o cabo do pincel, porque o cabo do pincel é grande, você pode usar também um palito de dente. Coloca na pontinha do palito um pouco de algodão, como se fosse um cotonete. Aí você vai molhando ele e vai fazendo. Molha e tira o excesso. Aí você consegue também fazer essa modelagem, tá? Mas é bom providenciar uma agulha de crochê, é baratinho, em qualquer lugar você consegue. E aí eu fui modelando a boquinha do bebê também. E vai sempre alisando para não ficar muitas marcas, né, do pincel. E cuidado para manter o contorno redondadinho da testa e da bochecha, porque às vezes a gente vai manuseando e vai apertando. Agora eu vou fazer o nariz. Eu peguei uma bolinha pequena, eu não fiz medida, porque você vai vendo aí conforme tá o rostinho do bebê. É uma bolinha bem... não é o nariz, é o queixo. Desculpa. Eu tô fazendo o queixo, eu peguei uma bolinha pequena, coloquei ali abaixo, logo abaixo do lábio inferior, para fazer o queixo do bebê. E você vê a quantidade que você acha necessário, é bem delicado, tá? Você vê a quantidade que acha necessário para fazer o queixo. Eu não tirei medida porque cada rostinho vai ficar um pouquinho diferente, né? Conforme for modelando. Agora sim eu vou fazer o nariz. Eu peguei uma bolinha bem pequena. Vou fazer um rolinho. O nariz do bebê é bem delicadinho, então tem que ser bem pequeno. Fiz uma coxinha e dei uma leve achatada, deixei a parte de cima bem fininha, delicadinho. E agora eu vou integrar a massa do nariz com a massa do rostinho, delicadamente. Se você não tiver o pincel modelador, você pode usar o palito com algodão, conforme eu havia falado. Você faz como se fosse um cotonetezinho bem fininho.
e você pode usar ele no lugar do pincel modelador. Mas é legal você ter um pincel modelador desse, você não vai pagar muito caro, geralmente é um kit com três formatos diferentes. E eu vou alisando, integrando a massa. Ali na parte de baixo tem que ser bem delicadamente essa integração para não perder o formato do nariz. E eu vou puxando um pouquinho da massa para baixo para deixar ele arrebitadinho. Veja que eu sempre vou retocando as partes que eu vou amassando ali, sem querer, né? Agora eu vou fazer a narina, usando o palito. Eu furo e dou uma leve puxadinha para a lateral. Mas tem que ter muito cuidado para não rasgar a massa e para não ficar muito grande essa narina, né? Então, agora eu vou fazer a marcaçãozinha em cima da narina para fechar um pouquinho e dar o formato do nariz. Observando a foto do bebê recém-nascido, você vai ver as marcações do nariz. Então é bom sempre ir observando. Eu tô arrumando o olhinho ali porque ficou um mais em cima que o outro. Então você pode arrumar também. Vai dando uma olhadinha para ver se tá tudo certinho. Bom, já tá com carinha de bebê. Aí você dá uma olhadinha de lado para ver se não tá com a testa achatada, porque a testa do bebê é bem redondinha. E a bochecha também é bem redondinha, então ele tem que ficar com essa carinha bem arredondada. A testinha tem que ficar bem proeminente, né? Ela tem que ficar bem gordinha. Agora eu vou fazer as orelhas, são duas bolinhas bem minúsculas. Você vê o tamanho que você acha necessário. Eu fiz uma coxinha, dei uma apertadinha e vou colocar na cabeça do bebê ali, na altura dos olhos. Veja, na altura mais ou menos ali do olho que eu tô mostrando para você, até embaixo do nariz. E aí eu vou fazendo o enxerto e agora eu marco. Opa, a cabeça caiu. Agora eu vou marcar a orelhinha e vou acertando com o pincel modelador e fazendo furinho do ouvido também. Agora o outro lado, o mesmo processo, é chato. E coloco. Não precisa usar cola, eu uso só água mesmo para fixar. E a gente vai alisando para integrar a massa e ficar um resultado bem bacana. Eu faço o furinho e marco. Cuidado para não grudar a orelha na cabeça toda, né? Ela tem que ficar uma parte soltinha, mas também não pode ficar muito solta para não ficar aquela orelha de abano, que aí não fica legal. Verifique se precisa fazer algum retoque. E agora eu vou colar no corpinho. Eu deixei esse palitinho embaixo para poder secar o bebê, né? E agora eu tô colocando esse palitinho no pescoço para colar a cabecinha. E eu vou esperar secar de um dia para o outro para fazer o enxerto da cabeça, pra gente aumentar essa cabeça ali atrás. E também para fazer o enxerto no pescocinho, para não ficar parecendo palito. E aí você pode colocar na posição que você deseja. Eu vou colocar assim, ele com as duas mãozinhas na boca. E eu tô vendo se cabe na bola. E se você for fazer ele dentro de uma bola, também dá uma olhadinha para ver se cabe e acerta aí a posição dele para ele caber dentro da bola. Apesar de que eu não vou usar a bola inteira, eu só vou usar meia bola. Se você vai usar a meia bola para fazer a boneca grávida do próximo vídeo, então verifique se ele cabe inteiro só na metade da bola, tá bom? Depois eu vou fazer o enxerto na cabeça e no pescoço.
E agora eu vou deixar secar assim no palito, na placa de isopor. Aguarde secar o corpinho, né, de um dia para o outro antes de fazer o enxerto. Eu tô pegando ali um pouco da massa, da cor da pele do bebê, lógico. Se você achar necessário, dá uma molhada na massa para ela ficar um pouquinho mais mole antes de começar a fazer o enxerto, e depois você vai molhando também e alisando com o pincel modelador para ficar um enxerto perfeito, sem marquinha nenhuma de emenda. Eu tô começando pelo pescoço e o excesso que sobrar eu vou subindo mesmo para a cabeça, porque depois eu vou acrescentar mais massa. Então é só alisar bem. Veja que o corpinho ele tá bem durinho, então fica bem mais fácil de fazer esse enxerto. Se na região onde você mora for uma região fria e um dia só ele não tenha ficado durinho, então espere 2 dias, tá bom? Mas é bom que ele esteja bem durinho. Para esse bebê caber na bola, eu não vou fazer a cabecinha dele muito grande ali atrás. Se você não vai colocar ele dentro da bola, você vai usar esse bebê para outra finalidade, como para um topo de bolo ou um quadro de maternidade, você pode usar mais massa do que eu estou usando, tá bom? Porque a cabeça do bebê ela é bem mais grandinha ali atrás do que essa cabecinha que eu estou fazendo. Então eu peguei um pouco de massa, fiz um formato ali, meio que uma cuia, para cobrir a cabecinha dele. Cuidado para não cobrir a orelha, coloca só atrás da orelha essa massa, tá bom? E vai puxando até o topo da cabeça, a quantidade que você achar necessária, porque cada cabecinha aí vai ficar diferente, né? Então eu não medi a quantidade de massa, porque vai depender da quantidade que você acha necessária para fazer na cabecinha. E eu vou alisando bem, para não ficar com nenhuma marca de emenda. Aliso bem com a água, vou tirando também o excesso da água. Não deixe o seu bebê muito molhado, porque ele pode fazer buraquinhos onde tiver pocinha de água. Agora, eu vou dar uma ajeitadinha ali no pescoço, porque o pincel modelador não entra, então tem que ser assim. A dica do palito com o algodão para fazer a modelagem é assim. Então eu vou, onde não dá para modelar com pincel modelador, eu uso o palitinho com algodão para alisar e fazer as integrações de massa. Ficou legal? Se você achar que precisa de mais massa na cabecinha dele, você põe mais massa. Se você, depois de secar, você acha que precisa de pôr mais massa também, você pode pôr aí a quantidade que você achar necessário. Eu vou marcar já o cabelinho com essa massa mesmo da cor da pele do bebê. Se você quiser fazer isso com a massa na cor do cabelo do bebê, em vez de ser direto na cabecinha, você espera secar de um dia para o outro, aí você coloca a massa na cor do cabelo do bebê e vai fazendo a marcação. Eu tô fazendo assim porque depois eu vou pintar com a tinta. Eu perdi a aula que eu fiz, o vídeo que eu fiz mostrando como que eu pintei o cabelinho. Então eu vou ficar devendo. Mas é só você usar tinta acrílica preta brilhante. Eu prefiro a brilhante, porque o acabamento fica melhor. Você deixa ela um pouquinho aguada, coloca um pouquinho de água, usa um pincel bem macio e pinta de dentro para fora, assim, do topo da cabecinha para o rostinho, né? Para ficar os fiozinhos da frente bem delicadinho. E agora eu vou tampar o buraquinho ali que eu fiz para secar o bebê, né? Aí eu vou colocar a massinha para tampar o buraquinho e ficar bonitinho, alisadinho ali. E depois eu vou remodelar o bumbum, porque vai sair as marquinhas. Então, eu vou alisar
E depois eu vou fazer de novo a marquinha do bumbum, a divisão do bumbum e os furinhos. E também eu vou ficar devendo também a parte que eu passei o blushzinho no bebê. Então você passa o blush ou batom ou pó mágico que você tiver rosadinho, ou até água, tinta aguada, uma tinta rosa bem aguadinha você pode usar. Passa nas dobrinhas, no joelhinho, nas bochechinhas, no nariz e na testa. Eu perdi o vídeo que eu fiz essa pintura, a pintura tanto do cabelinho quanto o blushzinho que eu passei, para ele ficar bem bonitinho. E é assim que fica o bebê. Espere ele secar de um dia para o outro antes de pintar. Olha que bonitinho que ficou. Você pode usar ele em topo de bolo, em quadro de maternidade. Deixa ele secar assim, ó. Você pode deixar ele secar assim e acabou. Espero que goste. Ela vem assim, de vermelho e branco,